do teu poder, mais da tua unção, mais da tua presença. Eu quero, Senhor, eu preciso, mas eu preciso. Nós precisamos, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Que nós sejamos levados, conduzidos pelo teu Espírito. Oh, que os teus rios de águas vivas fluam, fluam, fluam e nos levem para mais perto, e nos levem para mais perto, e nos levem para mais perto da tua presença, da tua glória, da tua intimidade. Oh, leva-nos ao lugar da intimidade, do relacionamento. Leva-nos, 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 leva-nos. Oh, se lance nas águas do Espírito, se lance nas águas do Espírito. Deixa o Senhor te conduzir nessa noite. Oh, deixa o Senhor te envolver. Deixa a presença de Deus envolver o teu coração. Mais de ti. Mais de ti. Mais da tua presença, Senhor. Que fluam os teus rios de águas vivas, limpando, curando, sarando, libertando, purificando. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber, eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio que flui nesse lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, pois águas que correm do trono,
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, nós declaramos vida nesse noite. Nós declaramos vida. Nós declaramos restauração. Aquele que chegou aqui desanimado, aflito, abatido, receba o toque de vida, receba o toque de restauração. Você que chegou aqui com uma enfermidade no teu corpo, eu te desafio a colocar a mão no lugar da tua enfermidade, porque a cura de Deus vindo sobre a tua vida hoje, a cura de Deus sendo derramada sobre você nessa noite. Receba, receba da presença de Deus sobre você. Queremos aonde chegar o som da nossa voz, chegue levando vida, chegue levando salvação. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Flui nesse lugar. Tu és o rio, Senhor. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Aleluia, fala mais forte a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: receba a presença de Deus sobre a sua vida. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Podem aceitar. Eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos que se encontram em 2 Samuel 24, 24. E quando eu estava pedindo a direção de Deus para esse momento de palavra, eu estava com esse versículo já na minha cabeça há um tempo já, que eu vinha orando, né, pedindo a direção de Deus. E aí eu achei uma versão assim que vem bem a calhar para esse momento agora, né? 2 Samuel 24, 24. Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada, né? O que me chamou muita atenção nesse texto foi essa primeira parte, né? Faço questão de pagar o preço justo, né? Quantas vezes nas nossas vidas, muitas vezes nós questionamos a Deus nas coisas que acontecem, né? Nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Muitas vezes nós nos perguntamos: nossa, será que Deus está sendo justo comigo? Será que eu tenho realmente que passar por essas coisas? Deus é aquele que sabe, né, o que é melhor para nós. Amém. Ele é aquele que sonda os nossos corações, sabe daquilo que nós necessitamos, aquilo que nós temos buscado, sabe que muitas vezes nós pedimos errado, erroneamente, né? Muitas vezes no nosso coração a gente quer uma coisa, mas a gente acaba pedindo para Deus da forma errada.
né? Então, o que nós podemos também perceber por esse texto é que dar o nosso melhor para Deus, né, fazer um sacrifício, é uma coisa que não tem que ser um peso nem um fardo para nós, né? Porque Deus deu o Filho dele naquela cruz pelos nossos pecados. Deus fez maravilhas. Jesus naquela cruz, eu não sei se eu teria coragem de deixar o meu filho ser crucificado, sendo sincero para vocês, não sei se eu teria coragem. E Deus, Ele deu o Filho dele, por mim, por vocês, por cada um que está aqui, né? Então, nós podemos comparar esse texto também ao jejum, né? Porque o jejum é um ato que ele enfraquece a carne e ele levanta o espírito, amém? Então não adianta nada eu fazer um jejum, por exemplo, de Coca-Cola se eu não estou tomando. Não é um sacrifício, né? Agora, deixar de lado por 21 dias, por exemplo, a barrinha de chocolate que eu como todos os dias, aí é um sacrifício, né? Que é uma coisa que eu sei que vai ser custoso para mim, né? É um preço que eu tenho a pagar. Então, muitas vezes o que o Senhor espera de nós é uma oferta de gratidão, uma oferta de amor, né? Não necessariamente falando somente dos dízimos e das ofertas, para com as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por várias coisas, mas nós esquecemos os pequenos livramentos que Deus tem nos dado no dia a dia. Nós nos esquecemos que nós acordamos, que nós temos aquele café para tomar, aquele pãozinho de manhã, né? Que nós temos um serviço, que nós podemos trabalhar, que dali a gente tira o nosso sustento, né? Que choveu esses tempos, né? Graças a Deus, porque estava para faltar água, né? Glória a Deus que tem chovido esses dias, né? Porque o Senhor, Ele nunca se esquece de mim nem de você. Amém. E nas pequenas coisas a gente percebe isso. Amém? Só que assim, umas coisas que eu gostaria que vocês refletissem nessa noite. Por exemplo, que tipo de adoração você tem oferecido ao Pai? Não precisa responder, mas reflita nessa noite, que isso é uma coisa que o Senhor tem incomodado no meu coração essa semana. Você tem se dado a Ele intensamente? O que você tem oferecido a Deus, né? É uma coisa assim que eu parei para pensar essa semana. Eu falei, Senhor, muitas vezes eu estava conversando com o Léo essa semana, né, preocupado com a decoração, né? Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer nessa festa do Purim? Meu Deus do céu. E aí a gente pensa naquilo, né, de dar o melhor para o Senhor. Aí eu estava com uma ideia na minha mente, acabou sendo outra. Eu falei, Senhor, será que é o meu melhor mesmo? Será que eu poderia ter feito outra coisa? Será que era para ser assim? Então, esse é um questionamento que você tem que ter na sua vida, sempre, entendeu? Para que você possa realmente caminhar, para que você possa realmente ouvir a voz de Deus, para que você possa realmente agradecer aquilo que Ele tem feito na sua vida, né? E a segunda parte do versículo ela diz, né? Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada, né? Muitas vezes, nas nossas vidas, nós ficamos com aquele outro versículo que fala, né? Que até tem um hino do Renascer Praise, Deus te devolverá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. E a gente acaba fixando só naquele versículo isolado, né? Vou dar a Deus porque Ele vai me devolver, né? Há muitas vezes naquele pensamento de se eu der R$200 de dízimo, como Deus vai dar 3 vezes mais, então eu vou ter 600 no final do mês. Não é assim que a gente tem que pensar. Nós temos que fazer a nossa parte, pensando unicamente em agradecer a Deus, né? Porque o dízimo não deixa de ser um ato de agradecimento, um ato de amor, né? Então nesse momento eu gostaria que você pegasse esse envelope que está na cadeira e colocasse nele aquela oferta ou seu dízimo que você sentiu no seu coração, ou que o Espírito Santo tocar. Amém? Não se sinta obrigado. Faça aquilo que você sentir amor no seu coração. Aquilo que você coloca nesse envelope, aquilo que realmente você acha que é o melhor nesse momento para você entregar para Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé então. Levante seu envelope. Mesmo que você não tenha nada para entregar, pegue o envelope e levante pela fé. Amém? Vamos fazer um propósito de fé nesse momento.
para que Deus, Ele abençoe as nossas vidas, para que Deus, Ele abençoe essa obra, para que o Espírito Santo fale nos nossos corações nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença, eu venho louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai, ó Senhor, e declarar juntamente com a Tua igreja, Pai, que nós queremos oferecer, Senhor, sacrifícios a Ti que nos custem alguma coisa, Pai, porque o Senhor tem se sacrificado pelas nossas vidas, porque o Senhor é um Deus que não dorme nem cochila, Pai, porque o Senhor é um Deus que vigia o nosso sono, vigia o nosso andar, Senhor, está sempre conosco, Pai, e eu Te agradeço pelos pequenos livramentos do dia a dia, Senhor, eu Te agradeço, Pai, porque muitas vezes, Senhor, nós estamos à beira de cometer um erro, Senhor, e o Senhor, com Teu Santo Espírito, toca nos nossos corações, tem cuidado das nossas vidas, tem preparado tudo, Senhor. Oh, Pai, muitas vezes nós passamos, Senhor, por tribulações, Senhor, nós questionamos por que isso está acontecendo conosco, Pai. Oh, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que Tu não nos dás uma prova que nós não podemos suportar, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor. Oh, Pai, eu entrego nas Tuas mãos a cada vida aqui, Senhor. Oh, Pai, vai abençoando a cada um que ofertará nessa noite, Senhor. Oh, Pai, onde quer que cada um tocar, Senhor, que possa ser próspero, Senhor. Onde quer que cada um pisar, que possa ser um lugar santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu também venho Te pedir, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão com seus envelopes vazios, Senhor. Eu venho profetizar, Senhor, com a autoridade que o Senhor tem nos dado, Senhor, que o Senhor venha abençoar essa vida, Pai, que hoje não pode, Senhor, oh, Pai, por problemas colaborar, Senhor, entregar o seu dízimo, a sua oferta, Pai, mas que o Senhor abençoe, Senhor, e que com alegria na próxima vez Ele venha ofertar na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha prosperar nas nossas dispensas, Pai, que o Senhor venha prosperar, Senhor, na nossa vida pessoal, sentimental, financeira, Pai, aonde quer, Senhor, nos projetos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, oh, Senhor, a reviver sonhos aqui, a restaurar, Senhor, sonhos esquecidos, sonhos que o Senhor tem plantado nos corações, Senhor, e que o Senhor venha dar forças, Pai, que o Senhor venha dar direcionamento, Senhor, para que esses sonhos venham ser realizados, Pai, não para, Senhor, que a nossa glória cresça, Senhor, mas para que nós diminuamos, Senhor, e que as pessoas possam ver Tu através de nós, Pai. Muito obrigado por cada vida aqui, Senhor. Eu Te agradeço também pelo momento de louvor, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor receba com um cheiro suave as Tuas narinas, Senhor. Eu também já vou Te entregando, Pai, o momento da palavra, Senhor. Abençoa o Teu servo que ministrará. Usa esse vaso com o Teu poder, Senhor, e fala aos nossos corações aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite, Pai. Abençoa cada um aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, e a cada lar, a cada família, Pai. Eu Te louvo, exalto e engrandeço o Teu santo nome, Deus. Amém. Pode trazer até a frente o seu dízimo e sua oferta, amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, liga sua voz para declarar: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Profetiza nessa noite. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor, nós declaramos: Ele vai fazer. Ninguém é como o nosso Deus. Você pode declarar: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Em nome de Jesus, nós declaramos pela fé que vai acontecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda bem forte esse Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Amém. Que bom poder estar aqui na casa do Senhor no meio da semana, de estarmos reunidos e ouvir a palavra de Deus. Mas antes da gente começar a palavra, eu queria compartilhar algo com vocês, que eu estive viajando, né, durante 15 dias. Eu fui lá para o Nordeste, eu fui com as minhas amigas lá, poder descansar um pouco, porque nós somos filhos de Deus, nós precisamos descansar. Na verdade, a gente precisa reabastecer as baterias espirituais, descansar o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente também precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida espiritual também. Então lá, numa das cidades que eu visitei, que é a Praia de Tibau, eu conheci uma menina que é lésbica, e ela falou assim que ela havia congregado na Assembleia de Deus durante 4 anos. E ela falou assim que estava afastada, né, e que ela sentia muita falta de estar na igreja, muita falta de congregar. E a cidade onde ela morava não tinha igreja inclusiva, e a mais próxima era Natal, ou seja, dava acho que mais ou menos umas 3h30, 4 horas para poder congregar numa igreja inclusiva lá nessa cidade.
E aquilo mexeu muito comigo, né? E a gente tem tanta oportunidade aqui em São Paulo, tem tantas igrejas inclusivas abertas, e muitas vezes, talvez por preguiça, por má vontade, porque eu não preciso de igreja, porque eu não preciso ir para a igreja, porque afinal eu sou evangélico, sou cristão, posso buscar na minha casa, não tem necessidade. Mas enquanto outras pessoas do outro lado do estado sentem essa vontade, essa necessidade de congregar, de estar na casa de Deus, de se alimentar, de estar com outros irmãos. Então que nós possamos valorizar muito mais. Se você faz parte aqui do Avivamento Inclusivo, glória a Deus pela sua vida, porque as portas da igreja estão abertas para você aprender, para você crescer em Jesus, caminhar junto com Ele. Nós estamos no mês do despertamento espiritual, a importância da gente buscar muito mais de Jesus e aprender com a palavra dele. Então, que nós possamos valorizar muito mais a igreja inclusiva, que está crescendo, cada ano que passa abre uma nova igreja. Glória a Deus por isso. E eu creio que o Avivamento Inclusivo também pode chegar lá nas terras nordestinas. Vai saber se Deus me manda para lá, porque eu gostei de lá. Vai saber, né? Ou para o Japão também, vai que abre lá também. Também é um desejo do meu coração de ir lá, conhecer meus irmãos orientais. Mas assim, que a gente possa valorizar mais a igreja inclusiva, porque aqui não é bagunça, não tem show drag aqui, e o trabalho é sério, aqui nós pregamos a palavra, e nós aprendemos em Jesus, e o quanto ele é importante nas nossas vidas, e o quanto é importante de nós congregarmos numa igreja, amém? Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 5. Glória a Deus que o Senhor já está falando com a gente desde os louvores, de levar a gente mais além, para mais perto dEle, para a intimidade do Senhor. Glória a Deus. De Ele purificar as nossas vidas com as águas dEle. O Senhor é tremendo. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 5, diz assim: Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Joaquim e as abominações que cometeu, e aos mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Verso 10. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Verso 13. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos.
todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esse levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, de poder te louvar, te adorar e agradecer o teu nome. Senhor, queremos te agradecer porque as portas desta igreja, inclusive, estão abertas, Pai, para que nós possamos congregar, reunir em um único nome, que é o Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos livrou. Quantas coisas o Senhor tem nos livrado, Pai, para que nós possamos estar aqui reunidos nesta noite para ouvir a Tua voz, para ouvir as Tuas direções, Pai, para que o Senhor também possa nos corrigir, que o Senhor possa também, Senhor, chamar a nossa atenção, para que possamos nos encontrar contigo nesta noite, Pai. E eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor fale, Senhor, através da minha vida com os meus irmãos, que o Senhor ministre individualmente cada pessoa que vem te buscar, Senhor. Em nome de Jesus, repreende toda a fúria do inferno, repreende, Senhor, todo o principado, toda a potestade, todo espírito estranho, Senhor, no nosso meio. E nós pedimos a Ti, Senhor, fique à vontade neste lugar. Ministra, Senhor, fala conosco, confirma a Tua palavra. O Senhor já tem falado conosco nos louvores, Pai. O Senhor tem falado conosco, Pai, na oferta. E nós queremos agora, Pai, neste momento da palavra, que o Senhor ministre profundamente nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair daqui totalmente diferentes, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, abastecidos, cheios do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. No nome de Jesus nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, a palavra de hoje eu intitulei como Encontrando Oportunidades nas Adversidades. Então, por que eu li esse texto? Por que Deus ministrou na minha vida a respeito de 2 Crônicas, capítulo 36? Para que nós possamos entender melhor a respeito de como começou a história de Daniel, que hoje eu quero falar sobre Daniel. Mas antes de poder falar mais sobre ele, eu quero poder explicar melhor como tudo começou. Então, nesse texto que nós lemos, durante o período em que os israelitas eles foram levados cativos para a Babilônia, então Deus ele autorizou, Deus ele deu o aval para que tudo isso que nós acabamos de ler acontecesse. Então, durante esse tempo em que houve muita perseguição, muita destruição, Deus ele permitiu, porque Joaquim, que era um dos reis, ele era rei de Judá, ele foi um dos reis que Deus havia levantado ele cometeu coisas que estavam desagradando ao Senhor, coisas abomináveis ao Senhor, que o Senhor não estava satisfeito, o Senhor não estava gostando. E nesse tempo do reinado de Joaquim, ele foi levado cativo para a Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele recebeu esse aval e ele levou Joaquim e uma parte dos israelitas para a Babilônia. E depois também Joaquim, que era o filho dele, e também a história finaliza que havia um terceiro rei, que é Zedequias. Então os 3 reis, eles estavam cometendo coisas abomináveis ao Senhor, coisas que o Senhor não estava se agradando. Então, tanto que Deus permitiu que Jerusalém, a igreja de Jerusalém fosse destruída, os muros foram derrubados, utensílios da casa de Deus foram roubados, e houve uma devastação, houve muita destruição em Jerusalém, e o rei Nabucodonosor, ele saiu ganhando, ele saiu na vantagem, por permissão de Deus, porque o povo de Israel, eles estavam muito infiéis, eles já estavam deixando contaminar o templo de Deus,
já não tinha mais aquela devoção. Então houve permissão de Deus para que tudo isso acontecesse. E nesse trâmite, Daniel também estava incluso, ele foi cativo para a Babilônia. Ainda que ele não cometesse nada de errado, mas houve permissão de Deus, porque havia um plano de Deus na vida de Daniel para manifestar a glória de Deus, para que Deus também ele fosse glorificado, para que Deus também mostrasse o poder dele, a glória dele, que ele não mudou, que ele é misericordioso e que ele ia mudar aquela história de Jerusalém. Amém? Então, assim como Daniel, ele foi levado cativo, talvez acho que eu fico aqui imaginando que ele não entendeu nada, por que eu estou indo, por que eu vou para a Babilônia, mas Deus tinha um plano na vida dele. E assim acontece com a gente também. Acontecem muitas coisas com a gente que muitas vezes a gente também não entende por que está acontecendo, mas sabe que Deus está no controle, Deus quer operar nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Ainda que a gente vá para a Babilônia, ainda que custe a gente ir para a Babilônia, sabe que Deus vai estar lá junto com a gente, ajudando a nós enfrentarmos cada batalha que vier, porque o Senhor quer manifestar na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas o poder dele. Amém? Então, continue abrindo sua Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 3. Daniel capítulo 1, versículo 3, que diz assim, diz o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei da ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais, assistiram diante do rei. Então assim, Daniel, quando ele esteve na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele queria selecionar algumas pessoas, alguns homens, para poder servir ele mesmo. Então assim, antes de servir ao rei, havia um preparo de 3 anos. Então eles precisavam conhecer de toda a cultura, do idioma da Babilônia. As pessoas precisavam ser inteligentes, tinha que ter uma boa aparência, não tinha que ter nenhum defeito no corpo. Então havia um preparo 3 anos para poder estar na presença do rei e servir a ele. Então Nabucodonosor, ele separou um funcionário dele para poder administrar isso e selecionar os homens para que eles pudessem servir o rei da Babilônia. E com essa história nós podemos aprender também que Deus, ele quer nos preparar para algo diferente, algo que está por vir. Assim como nós acabamos de cantar que grandes coisas estão por vir, o Senhor também está nos preparando, está nos treinando para algo novo, para algo diferente, que Ele vai colocar nas nossas mãos, um desafio diferente, que o Senhor vai permitir que a gente passe, mas que nós estejamos preparados, treinados, para que isso possa acontecer. Porque assim, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam preparados para poder servir ao rei com toda excelência. Então, eles tiveram esse período de treinamento para que pudessem estar na presença do rei e servir com toda excelência. Então, assim também, Deus, Ele quer nos preparar para que possamos exercer algo com excelência. Porque Deus, Ele também não vai entregar algo nas nossas mãos, sabendo que nós não somos capazes de lidar com cada situação que vai acontecer nas nossas vidas. Então, esse período de treinamento, nós podemos falar sobre várias coisas. Talvez na sua vida profissional, assim, Senhor, eu quero muito conseguir um novo emprego. Mas aí a pessoa não se esforça em mandar currículo, a pessoa não se esforça em melhorar o currículo, a pessoa não se esforça em fazer um curso. Então nós precisamos também fazer a nossa parte nesse período de treinamento. Talvez na sua vida sentimental, Senhor, eu estou solteiro há tantos meses, não é nem anos, Eu estou há meses, há 3 meses que eu estou solteiro, eu estou desesperado, eu quero um varão de Deus porque a minha vida vai mudar, aí eu vou ser feliz. Mas se você... Uma coisa assim que eu aprendi durante esse tempo, porque eu estou solteiro há 2 anos,
né? E assim, uma coisa que eu aprendi que Deus me ministrou na minha vida, porque assim, se eu não sou um bom solteiro, eu não vou ser, né, um bom casado, assim, eu não vou ser um bom companheiro para a pessoa que vier na minha vida. Então não adianta a gente pensar assim que quando eu me relacionar com uma pessoa, eu vou ser feliz. Você precisa ser feliz sendo solteiro, você precisa ser bênção enquanto você é solteiro, enquanto você é solteira. Você precisa ser exemplo enquanto você é solteiro. Enquanto isso, Deus está preparando, Deus ele está preparando esse momento que você vai encontrar com o seu noivo, com a sua noiva, e vocês vão ser felizes para sempre, amém? Então assim, às vezes assim, a gente fica exigindo muito de uma pessoa, não, porque fulano de tal tem que ser muito espiritual, tem que saber muito da Bíblia, tem que ir para a igreja, mas e a gente está fazendo a nossa parte? A gente estuda a Bíblia, a gente vai para a igreja, a gente deixa de falar palavrão, a gente deixa de ver pornografia, a gente deixa de ficar falando mal dos outros, de se envolver em fofoca, em contenda. Tipo, tá lá no Facebook, aí, né, tá quase pelado, porque tá quase tudo mostrando. Então assim, o que você pede para Deus, você está sendo essa pessoa? Então muitas vezes a gente fica assim exigindo muito de Deus, Senhor, eu quero assim, eu quero assado, desse jeito, tal, mas e a nossa vida diante de Deus? Como que a gente está diante de Deus a chegar ao ponto de, Senhor, eu quero assim assado de uma pessoa? Você está sendo também essa pessoa? Você quer um homem de Deus? Então seja um homem de Deus. Quer uma mulher de Deus? Seja uma mulher de Deus. Se você espera dessa pessoa, seja você mesmo também essa pessoa que vai dar exemplo, que vai ser isso que você pede para Deus. Seja exemplo, dê exemplo também. Porque também as pessoas, elas olham para a gente, né? Além do mais assim, a gente que é cristão, que a gente fala que a gente é evangélico, que a gente segue a Cristo. Muitas pessoas também estão de olho na gente. Quando a gente fala, olha lá, olha o pastor, olha o cristão, olha o fulano daquela igreja lá. Então que nós sejamos exemplo também para as pessoas, né? Que nós possamos estar nesse treinamento que Deus está preparando para nós. Deus está preparando algo diferente, Deus quer entregar algo diferente para nós, sendo no nosso trabalho, no nosso ministério, nossa vida sentimental, seja qualquer área, Deus está treinando, Deus está nos ensinando. Amém? Então pula lá, verso 8, no mesmo capítulo 1. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aí você pula para o verso 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e a água a beber. Então assim, Daniel, quando ele ficou sabendo que ele tinha que comer no banquete do rei e beber do vinho do rei, ele falou, não, peraí, porque Daniel, a palavra fala que ele era um homem fiel, ele era uma pessoa honesta, ele não negligenciava as coisas de Deus, era uma pessoa que ele tinha uma devoção, um amor por Jesus, um amor por Deus. Então assim, ele não queria se contaminar com o alimento do rei, com aquilo que ele bebia. Então um funcionário do rei, né, ele falou assim que eles teriam que se alimentar disso. Mas Daniel, ele veio com uma contraproposta, ele foi muito ousado. Falou assim, olha, vamos fazer um teste, 10 dias. Você dá pra gente legumes e água. E tanto que esse funcionário, ele pensou assim, nossa, mas se vocês não ficarem fortes como o rei quer que vocês fiquem, pode ser que ele pede a minha cabeça. Mas Daniel falou para ele, olha, vamos fazer isso 10 dias e você verifica. Aí você vê o que você faz, é 10 dias, dá legumes para a gente e água, para Daniel e para os amigos dele. E nós podemos aprender que nós não podemos nos contaminar com as coisas desse século, com as coisas desse mundo. Tantas coisas que esse mundo nos oferece, na verdade das diversas maneiras, porque o diabo ele trabalha desse jeito, em cada detalhe, ele procura assim de diversas formas da gente se desviar do foco, da gente se desviar do caminho de Deus, seja numa conversa boba de WhatsApp. Então assim, uma pessoa que ela está se santificando, ela pode acontecer também dela receber conteúdos maliciosos,
conteúdos sujos, conteúdos que não vão agradar a Deus, uma conversa fiada. As más conversações corrompem os bons costumes. Talvez você vai precisar se desprender de pessoas, de amizades que querem levar você para a balada, querem levar para o barzinho, querem levar para a sauna, querem levar para o cinemão. Nesse meio GLS tem muitas alternativas para você se desviar do foco, para você se desviar do caminho que é Jesus. Então assim, você vai precisar se desprender de certas amizades que, em vez de te levar para mais perto de Deus, está te afastando de Deus. Talvez aquela pessoa que você está evangelizando, que você está falando de Deus, mas a pessoa não está te dando crédito, mas ela recebe uma palavra de Deus, mas rejeita, mas quando não é para falar besteira, né, ela quer ouvir. Então assim, a gente não pode se contaminar, a gente tem que fugir de toda aparência do mal. Tudo aquilo que vai nos afastar de Deus, que vai machucar o coração de Deus, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente precisa se desprender a fim de agradar ao Senhor. Se é uma pessoa que a gente tem que agradar é Deus. A gente precisa agradar o coração do Pai, viver na presença dEle, na vontade dEle, que muitas vezes não é fácil a gente viver as vontades de Deus. Às vezes assim, a gente tem vontade de ir para a esquerda e Deus quer que você vá para a direita, Deus quer que você faça isso, mas você quer fazer outra coisa. Mas muitas vezes nós vamos precisar, aliás, nós devemos obedecer às vontades de Deus, porque é sempre melhor. Sabe aquela vez assim que você falou assim, aliás, que você veio até na igreja, Deus falou assim, olha, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer isso, aí você vai, toma uma direção totalmente contrária com aquilo que foi falado, e você se extrapolou. E muitas vezes assim, a gente não pode deixar de se contaminar e buscar a vontade de Deus, que é sempre melhor que a nossa. Amém? Então, Daniel, ele fez desse jeito. Ele não quis se contaminar com a comida que foi oferecida a ele, mas ele preferiu buscar uma outra estratégia de Deus, a fim de agradar o próprio Deus. Amém? Então vai comigo em Daniel, capítulo 2, versículo 14. Daniel capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que ele desse um prazo, e ele daria a interpretação. Voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que rogasse a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Então Nabucodonosor, ele teve um sonho, aliás, o primeiro sonho. Ele ficou muito perturbado, ele mandou chamar os magos, mandou chamar os astrólogos, mandou chamar todo aquele pessoal lá que se dizia muito sábio, e não conseguiram desvendar aquilo que Nabucodonosor havia sonhado. Tanto que ele propôs um desafio: vocês falam para mim o que eu sonhei, e ainda vocês vão ter que interpretar, porque se vocês não conseguirem, vou exterminar vocês. E foi o que aconteceu, eles não conseguiram interpretar, e até zombaram, achando que não havia nenhum Deus que pudesse fazer aquilo que ele tanto queria, que é interpretar aquele sonho que ele não estava conseguindo entender. Então ele mandou executar todos os sábios, inclusive Daniel, e Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Daniel, ele diante daquela situação, ele poderia muito bem, acredito que ele ficou com medo, mas também ele poderia muito bem recuar e falar assim: bom, esse acho que é o meu fim, né? Então não tem mais jeito, foi decretado, aliás é um decreto, então não tem mais jeito, não tem como mais eu contornar essa situação. Mas Daniel, ele foi muito ousado, porque ele falou assim para um funcionário do rei que estava encarregado de exterminar todos os sábios, de que ele
precisava de um prazo, que ele ia interpretar esse sonho. E olha que interessante que ele não tinha a interpretação ainda, ele não tinha a direção de Deus do que falar para o rei da Babilônia. Então, ele propôs esse desafio, então esse funcionário do rei aceitou, e ele compartilhou com seus amigos a respeito, né, do que iria acontecer. Então, nós vemos que Daniel ele teve muita coragem diante daquela situação. Então ele não deixou ser intimidado diante daquela situação, ele bateu de frente mesmo, ele foi ousado, ele teve atitude diante daquela situação, e ainda que ele não tinha a resposta concreta daquilo que Deus queria falar através da vida dele para o rei, ele mesmo assim ele foi ousado, e ele teve coragem. E nós precisamos ter coragem diante das situações que acontecem nas nossas vidas, né? Talvez Deus ele vai te pedir algo que você precisa ter coragem diante daquela situação, para que você não negue aquilo que Deus está te pedindo para fazer, se santificar mais, de buscar mais Ele, de separar mais tempo com Deus. E é interessante porque alguns meses, acho que tem um mês atrás mais ou menos, Deus ele me incomodou muito lá no meu trabalho, porque eu creio que aonde nós estamos, seja no seu trabalho, na sua família, qualquer lugar que Deus te coloca, tem um propósito de Deus, porque Deus ele quer usar a sua vida. Muitas vezes, já foi ministrado aqui no culto, né, inclusive o apóstolo já falou isso, que a gente fica falando assim para Deus: Senhor, envia fulano de tal, fala para fulano de tal ir ministrar essa pessoa, falar de Jesus para essa pessoa, mas Deus quer usar as nossas vidas para ministrar outras pessoas. Então lá no meu trabalho, vai fazer agora 3 anos que eu estou lá, Deus me incomodou muito para poder falar com a diretora da empresa. E eu falei assim: não, meu Deus, como que eu vou falar? E aquele incômodo no meu coração de não saber como que eu vou falar, como eu vou me comportar, o que eu não posso falar, o que eu devo falar, tal. E diante da porta dela fechada, bato nessa porta, o que eu faço? Então assim, diante dessas situações você é muito testado e você precisa ser corajoso e deixar que o Espírito Santo fale através da sua vida, que o Espírito Santo possa usar a tua vida diante de cada desafio que Deus vai colocar na sua vida. Eu até compartilhei uma outra vez aqui que Deus ele me incomodou para poder orar no cemitério, né, diante de um funeral que teve, né, de um tio meu que faleceu alguns anos atrás. Então assim, são alguns desafios que aparecem que Deus ele vai te incomodar a falar do nome dele para as pessoas. Quem você diz que eu sou? Então muitas vezes assim, Deus ele vai falar para a gente, para as pessoas: quem você diz que eu sou? Então assim, é uns desafios que vão acontecer, que vai testar a sua coragem. Seja forte, corajoso, não temas, porque o Senhor estará com você aonde você estiver. Então é o Espírito Santo que vai te capacitar, e você precisa ter essa coragem, a coragem de Daniel, essa coragem que Daniel teve. Só um minuto que travou aqui. Essa coragem que Daniel teve e nós precisamos também ter essa coragem de bater de frente com as situações, com os desafios que o próprio Senhor vai nos desafiar. Amém? E um ponto bem interessante que nós acabamos de ler, que fala que Daniel ele compartilhou daquilo que foi decretado para os seus 3 amigos. Então mostra que Daniel é uma pessoa bem amiga, é uma pessoa assim que eu creio que as pessoas gostavam de estar perto dele. Então ele soube com quem compartilhar aquilo que foi decretado, né? Que ele e seus amigos iam ser mortos. Então ele soube exatamente com quem compartilhar. E nós precisamos também agir como Daniel agiu, da gente saber com quem que a gente está compartilhando a nossa vida, com quem que a gente está compartilhando os nossos problemas, das nossas tribulações. Lógico que primeiramente Deus, mas e os nossos amigos aqui na terra? As pessoas, com quem que a gente está compartilhando das nossas vidas? Quem são essas pessoas? Né? Acredito que todo mundo aqui tem um amigo, aquele amigo de oração, aquele amigo que você fala assim: nossa, eu estava pensando em você agora, e você vai me falar isso.
eu estava precisando ouvir isso. Nossa, Deus está te usando. Deus está usando a tua vida, porque eu precisava tanto ouvir uma palavra, eu precisava tanto ouvir a voz de Deus, eu precisava de uma direção de Deus. Então assim, eu acredito que todo mundo tem um amigo a quem possa compartilhar, a quem possa orar juntos, a caminhar junto com Jesus. Então assim, nós precisamos tomar muito cuidado com as amizades. Mais uma vez eu fiz aqui, tomar muito cuidado com as amizades, com quem que nós estamos caminhando. Amém? Em Provérbios 17 diz assim, ó: em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então você vê que é na hora da angústia que você vê quem realmente é irmão, né? Quem realmente está do seu lado, quem realmente te apoia, te ajuda, te aconselha, te exorta. Amém? Então que possamos tomar muito cuidado com as amizades que nós temos. E agora você vai lá, Daniel capítulo 3, versículo 16. Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Então assim, o rei da Babilônia, ele já estava tão cheio de si, tão cheio de orgulho, tão cheio de vaidade, tão cheio de soberba, que ele se achava melhor, que ele era o rei da Babilônia, que ele constituiu aquele reino. Então ele estava se achando demais, tanto que chegou ao ponto que ele mandou fazer uma estátua de ouro em homenagem a ele mesmo. E foi decretado que quando tocasse certos instrumentos, todas as pessoas tinham que se curvar diante daquela imagem. E as pessoas também tinham que adorar os deuses que ele acreditava. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que também eram servos de Deus, eles não se curvaram diante daquela imagem e muito menos adoraram aos deuses do rei da Babilônia. Então haviam certos fofoqueiros, né, que eram alguns mais chegados do rei, que eram os astrólogos, os magos, denunciaram os 3, e o rei mandou chamar os 3. E falou assim: então é verdade mesmo que vocês não vão adorar a minha imagem, que vocês não vão adorar os meus deuses? E ele deu oportunidade para eles. Mesmo assim, eles não adoraram e muito menos se prostraram diante daquela imagem. Então, o rei, ele, muito furioso, falou assim que todo aquele que não fizer isso ia ser lançado nessa fornalha. E para os 3, que ele estava bem mais furioso, mandou aumentar 7 vezes mais. 7 vezes mais essa fornalha, ela estava bem mais aquecida do que de costume. E muitas vezes a gente passa por situações que a gente acha que é o fim, que não vai ter mais solução, que quando você está orando está piorando a situação, parece que não está melhorando, parece que Deus não está entrando em provisão. Quando você acha que vai melhorar, está piorando lá na sua casa, que está piorando lá no seu trabalho, que as finanças não estão melhorando, que dá problema no seu carro, que dá problema nos seus documentos, que dá problema lá em qualquer situação que acontece na sua vida. Parece que quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você se santifica, parece que as coisas estão piorando. Mas nós podemos conferir na palavra que mais alguns versículos à frente, que Deus, ele se manifestou no meio da fornalha. Tanto que o rei, ele achou muito esquisito, porque falou: nossa, mas a gente só mandou 3 para a fornalha, por que tem um 4º homem lá? Glória a Deus. Então assim, essa pessoa, com certeza, né, que foi o anjo do Senhor, permissão do Senhor para poder dar livramento, e mesmo se não tivesse livrado os 3, eles falaram assim que eles não iam adorar os deuses do rei. Então Deus, quando nós estamos nessa fornalha que está muito quente, está muito aquecida, situações que acontecem no nosso dia a dia, que a gente
pensa assim, não, é agora que eu vou jogar tudo pro alto, é agora que eu vou pedir as minhas contas, é agora que eu vou terminar esse relacionamento, é agora que eu vou dar uma voadora no meu chefe, é agora que eu não vou falar mais com meu irmão, que eu não vou falar com a minha mãe, com os meus irmãos, não vou falar com fulano de tal, é agora que eu vou me matar, é agora que eu vou me desviar. Mas é nesses momentos que a gente tem que se prostrar diante de Deus, buscar mais da face do Senhor. É porque é dele que vem o livramento, é dele que vem a salvação, é dele que vem a resposta, é dele que vem o socorro bem presente no momento da nossa angústia. E Daniel capítulo 6, vamos conferir, versículo 12. Daniel capítulo 6, versículo 12. Olha, nesse capítulo, o rei Nabucodonosor e o filho dele já não estavam mais reinando, já era o terceiro rei, né, que era o rei Dário. Só para vocês entenderem. Que depois vocês podem ler também Daniel, que são poucos capítulos, mas também nós podemos aprender muitas coisas. Versículo 12. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Verso 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Então, nesse tempo, já era um novo rei, que era o rei Dário, e ele havia levantado 3 presidentes para poder ajudar ele a tomar conta do reinado lá da Babilônia. Então, havia muitas pessoas que tinham inveja de Daniel, porque assim, Daniel não tinha o que se falar. Era um homem fiel, temente a Deus, que buscava o Senhor, orava 3 vezes por dia, buscava a face de Deus. Ele tinha o dom de interpretar sonhos, visões, tanto que ele interpretou 2 vezes o sonho do rei Nabucodonosor. Ele interpretou também uma visão do filho desse rei, que foi o sucessor, mas que também morreu. Então assim, Daniel não tinha o que falar dele. Então eles estavam procurando uma brecha, né, digamos assim. Eles estavam procurando uma maneira de poder incriminar Daniel, de lançar ele na cova dos leões. Então, muitos homens que eram bem chegados ao rei sugeriram dele lançar um decreto de que nenhuma pessoa no período de 30 dias poderia orar a nenhum Deus e nenhum homem, e somente poderia consultar o próprio rei Dário, e que se essa pessoa ela violasse, ela ia ser lançada na cova dos leões. Então Daniel, ele quando ficou sabendo dessa situação, ele foi para o seu quarto, ele foi para sua casa, e ele teve esse momento de oração, como era o costume dele. Ele orava 3 vezes por dia, agradecendo ao Senhor, buscando a face de Deus e entregando provavelmente essa causa nas mãos do Senhor. E assim, esses homens, a palavra assim, ele não descreve com muitos detalhes, mas eu acredito que esses homens eles estavam de olho em Daniel, a fim de procurar uma brecha, assim como nos tempos de Jesus, né? Assim como nos tempos de Jesus. Então, os fariseus, eles buscavam alguma coisa para poder incriminar Jesus, para poder encontrar alguma coisa para condenar ele, e assim também estava acontecendo na vida de Daniel. Então assim, esses homens, eles estavam procurando uma brecha, alguma coisa que pudesse incriminar ele. Então, eles pegaram Daniel orando a Deus e denunciaram para o rei Dário. E é interessante que o rei Dário, eu acredito que ele gostava de Daniel, porque ele queria livrar Daniel. Mas como já havia um decreto, não poderia ser revogado. Então Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. E é muito interessante o livramento de Deus, porque não aconteceu nada com Daniel. Daniel, ele foi livre. Daniel, ele saiu ileso. Nada aconteceu com Daniel. E aqueles homens que sugeriram esse decreto,
para que acontecesse isso, eles mesmos foram devorados pelos leões. Eles não chegaram nem ao fundo, onde estão os leões já chegaram neles e devoraram. E assim é conosco, ainda que nós estejamos na fornalha, que esteja muito aquecida, ainda que a gente vá para a cova dos leões, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor Ele quer estar no controle de tudo, Ele quer estar no controle de tudo das nossas vidas. Ainda que a gente passe por situações desagradáveis, às vezes a gente pode passar por situações que a gente não espera, a gente acha que não vai acontecer com a gente acha que vai acontecer com fulano de tal, mas Deus, se é da vontade dele, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar sendo o mesmo de ontem, hoje, eternamente, porque Jesus Cristo não mudou e Ele vai continuar operando, sendo da vontade do tempo dele. Amém. Agora, vê comigo aqui, Daniel 6:26. Daniel 6:26, você pode descer um pouco mais. Que diz assim: estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então nós vemos o poder de Deus operando na vida de Daniel, o quanto Ele livrou, o quanto Ele deu esse livramento para Daniel. Deus, Ele nos dá livramento diários. A partir do momento que a gente acorda, que a gente sai das nossas casas, Deus já está dando livramento para a gente de várias coisas que a gente não consegue ver. E Deus, Ele vai dar assim grandes livramentos, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Eu não sei se você prestou atenção, mas todo livramento, aliás, cada livramento que a gente leu aqui, seja de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel, houve uma bênção de Deus, que foi o livramento. Então, eu creio que esse momento que a gente está passando de tribulação, que esse momento que a gente está passando de adversidade, eu creio que grandes coisas, algo diferente, Deus, Ele vai nos entregar. Deus, Ele vai permitir que a gente viva essa vitória, que a gente viva esse novo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, só para finalizar, em quinto lugar, eu quero deixar uma reflexão para cada um de nós, que é de nós aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. Então, se nós voltarmos com aquilo que nós acabamos de receber de Deus, do que Deus acabou de falar a respeito do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, nós podemos aprender que o rei, ele teve oportunidades de poder realmente conhecer o Deus da verdade, o Deus vivo, porque em primeiro momento ele teve um sonho que ele não sabia o que significava, mas Daniel, ele desvendou esse mistério, e ainda o rei, ele abençoou a vida de Daniel, que em primeiro momento ele foi governador, para depois ele ser presidente, que a palavra diz. Ele também teve uma outra experiência, que foi um segundo sonho que ele teve, que Daniel também desvendou, e mesmo assim ele ainda estava com seu coração muito endurecido, essa arrogância, tudo, e tanto que Deus permitiu que ele se comportasse como um animal, vivesse no mato, comer capim durante 7 tempos. E às vezes a gente está muito afastado de Deus, a gente está fazendo as nossas vontades, indo para lugares onde Deus não gosta, que Deus não se agrada, que se a gente parar para pensar, tem certos lugares que assim, com Deus, assim, é relacionamento, né? Eu acredito que, por exemplo, se seu namorado ou sua namorada for em determinado lugar, não vai gostar, e assim funciona com Deus. Então, assim, Nabucodonosor, ele teve oportunidades de poder ouvir a voz de Deus, de conhecer o Deus da verdade, não só de ouvir do Deus de Daniel, mas de ser o Deus dele também. Então ele precisou reconhecer a grandeza de Deus, ele precisou reconhecer o quanto Deus é grandioso e poderoso, e que só Ele é capaz de dar e tirar o reino a quem Ele quer. E o filho dele também. O filho dele, a Bíblia conta
que ele deu um banquete, usou os utensílios que foram roubados do templo de Deus. Ele também estava adorando outros deuses e também não aprendeu com o erro do pai. Tanto que ele teve uma visão, Daniel interpretou, mas mesmo assim ele morreu. Então nós podemos aprender que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, de a gente aprender com os nossos erros, com as nossas falhas, e da gente não andar em círculos, sempre no mesmo erro, sempre fazendo aquilo que Deus não gosta, sempre indo para lugares que Deus não vai apreciar, não é do agrado dele. Então Deus, Ele quer que a gente use dessas oportunidades para um crescimento, para um amadurecimento, para um despertamento espiritual. Amém? Então fica de pé nesse momento, feche teus olhos. Vou pedir para agora apagar as luzes. E agora nesse momento Deus está te convidando para um despertamento espiritual, para um crescimento, para um amadurecimento espiritual nesta noite. Deus, Ele se agrada daquele coração, daquela pessoa que se volta para Ele, que é fiel a Ele, que é honesto, daquela pessoa que não vai se curvar diante das situações, daquela pessoa que não vai se curvar diante de outros deuses, porque só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Em nome de Jesus, agora fala para Deus o quanto você precisa dEle, o quanto você precisa de uma mudança no seu interior. Às vezes a gente fica pedindo muitas coisas para Deus, muitas bênçãos materiais, mas nessa noite eu desafio você a pedir para o Senhor mudar o seu interior, mudar o seu caráter. Sem arrogância, fala para o Senhor, confessa os seus pecados a Deus. Não precisa falar alto, fala baixinho, fala para Jesus. Confessa os teus pecados, fala o quanto você precisa dele, você precisa de uma mudança interior. Talvez você precisa se submeter mais à vontade de Deus, buscar mais da face de Deus, deixar que Ele fique no controle da sua vida, que Ele tome direções para a sua vida, porque você já não sabe mais nem para onde você vai, mas deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Senhor te conduzir. Em nome de Jesus Cristo, se você está passando por lutas lá no seu trabalho, seja paciente. É nessa provação que Deus ele vai forjar o seu caráter. Deus ele vai te ajudar, Deus ele vai te dar o escape que você precisa. Confie, descanse no Senhor, tenha boas expectativas, porque grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes coisas o Senhor vai operar. Se você está aí nessa fornalha que está quente demais, se você está na cova dos leões, sabe que o Senhor está contigo, e o Senhor não desistiu, e todo livramento, e toda luta que nós passarmos, sabe que toda luta que nós passarmos tem um período, tem um tempo, e esse tempo vai acabar em nome de Jesus Cristo, porque grandes coisas o Senhor há de fazer, assim como Ele fez na vida de Daniel, Ele há de operar na sua vida, porque Ele não mudou, e Ele quer operar. Diga para o Senhor o quanto você precisa dEle, ajuda dEle. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso que o Senhor mude o meu caráter, que o Senhor muda, Senhor, o meu interior, que o Senhor trabalhe na minha vida, Senhor, porque, Senhor, nós não podemos nos conformar com o nosso próprio cristianismo, nós precisamos de mais de Ti, mais do Senhor. Pai, molda as nossas vidas, molda o nosso caráter, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, perdoa pelos lugares estranhos, lugares que não edificam, lugares que desagradam o Teu coração, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, por todos os deuses estranhos, Pai. Se os Seus filhos têm se curvado diante deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque só o Senhor é Deus, Pai, só o Senhor é Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque o Senhor está nos treinando, o Senhor está forjando as nossas vidas, Pai, para algo novo,
novo, para algo diferente, algo que o Senhor quer fazer, transformador que o Senhor quer fazer, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos mais coragem, Senhor, e nós não vamos nos contaminar com esse século, nós não vamos nos contaminar, Senhor, com as más amizades, nós não vamos nos contaminar, Senhor, com os conselhos mundanos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha nas nossas vidas, trabalha no nosso interior, muda, Senhor, o que precisa ser mudado, arranca dentro de nós, Pai, aquilo que está prejudicando, aquilo que está atrapalhando, Senhor, trabalha profundamente nas nossas vidas, Senhor, marca as nossas vidas, Pai, no dia de hoje, marca as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, Pai, Espírito Santo de Deus, eu não posso mudar ninguém, Senhor, eu não mudo ninguém, mas o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai, trabalha, Senhor, muda, Senhor, porque só Tu podes convencer, só Tu podes transformar, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos Te glorificar, Te exaltar, Senhor, porque nós não fomos consumidos, porque o Senhor, pela Tua misericórdia, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai, e o Senhor quer usar de cada situação que nós estamos vivendo, Senhor, para o nosso próprio benefício, Pai, mas principalmente para glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome, Pai, nas adversidades, Pai. Em nome de Jesus nós queremos Te agradecer e Te louvar nesta noite, no nome de Jesus. Continue com a tua mão levantada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Glória a Deus, e aplaudam bem forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.